Olá pessoal, povo de Deus, povo bonito, povo abençoado. Hoje faz 508 anos que Lutero iniciou a Reforma Protestante. 508. Estava certa vez na escola e eu vi uns professores ensinando numa escola que Lutero era um bebum. É alguém que não tinha, que só queria acabar com a igreja, só queria desmantelar a igreja, queria destruir a igreja. Por isso que ele inventou esse tipo de coisa. No entanto, quando nós observamos a história, nós começamos a ver o seguinte, que Lutero era um cara sensato. Era um cara que ele não gostava de coisas erradas. E ele foi para Roma e começou a ver as indulgências. Tem um bispo chamado Tetzel, um padre, um bispo dominicano, e ele dizia assim: cada moeda que cai na mochila do frei, uma alma sairá do purgatório. E nisso, as pessoas pagavam para subir um degrau enorme. Está no filme dele, já fala. E ele olhou aquilo e se revoltou. Ele disse: não. Ele encontrou um versículo na Bíblia que diz o seguinte: o justo pela fé viverá. Ele disse: se o justo pela fé viverá, por que temos que passar por isso? Se o justo pela fé viverá, por que temos que cobrar indulgências para que as pessoas possam conhecer a Deus, chegar ao céu? Se pela fé viverá, para que essas montanhas de dinheiro arrecadado, para que os bispos, na época de Lutero, tinha até prostíbulo de clero. E Lutero ali se revoltou com esse tipo de coisa. E quando ele se revoltou com isso, começou a juntar-se ali, já vinha uma profecia de um cara chamado John Russo. E esse John aí foi queimado vivo numa fogueira, porque ele disse que eles já começaram a fazer essa reforma. Tinha John Clifford e John Russo e outros que começaram desde o ano 1000. E Lutero, em 1517, ele colocou, foi o estupim da reforma, foi quando ele colocou as 95 teses na igreja de Roma, na igreja Notre Dame, e ali começou-se todo o emaranhado de coisa. E Lutero era um cara que ele não queria destruir a igreja, ele não queria dividir a igreja, ele queria que a igreja voltasse a ter ao primeiro amor, voltasse a ter aquela afinidade com as pessoas, afinidade com os cristãos. E hoje nós precisamos de outra reforma, pelo que vimos no nosso dia a dia. Felizmente, hoje nós temos aqueles que são por conveniência, cristãos por conveniência, como já tem na época do Lutero. Um abraço, que Deus o abençoe.